Vamos estudar agora as equações paramétricas de uma reta R. Da mesma forma como definido acima, no vídeo anterior, dois pontos vão definir uma reta. Então, se eu tenho aqui um ponto P1 e um ponto P2, eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos. É um pouco difícil a gente coincidir ali os pontos com a reta. Mas o que acontece? Dados esses dois pontos, a gente consegue escrever a forma reduzida da reta. Foi o que a gente viu na aula anterior, no vídeo anterior. Agora, nós vamos tentar visualizar essa equação paramétrica de uma forma vetorial. Como? A gente vai escolher um ponto, que a gente pode ser, por exemplo, P1, e a gente vai construir um vetor paralelo a essa reta, que é o que a gente chama de vetor diretor. Por exemplo, se eu fizer P1 menos P2, eu tenho esse vetor, né? E aí, nós vamos construir a reta da seguinte maneira. A partir desse ponto P1, eu vou caminhar na direção do vetor diretor V por um parâmetro T. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, se eu vou caminhar na direção do vetor V por um parâmetro T. Quando eu faço isso, eu consigo percorrer exatamente a reta. Então, a minha reta agora, ela vai ser definida como, dado um ponto P1, eu vou andar na direção do vetor V por um parâmetro T. Eu vou fazer essa construção no GeoGebra para auxiliar a gente, pegando o mesmo exemplo que a gente fez anterior. Olha, o ponto P1, menos 3 e 2, e o ponto P2, 3 meios e meio. Então, se eu vier aqui no GeoGebra, vou começar a definir. Quem é o ponto P1? Ele vai ser, então, o ponto de coordenadas 3. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Desculpa, é menos 3, né? Menos 3 e 2, está lá o ponto P1. Tirar o zoom, olha, o GeoGebra já marcou ele aqui para mim. Vou vir aqui de novo e colocar o ponto P2 de coordenadas 3 meios e meio. Então, colocou lá para mim o ponto P1 e o ponto P2. Vou pedir para ele pegar a reta, né, desenhar a reta que passa por P1 e por P2. Notem que ele já colocou ela aqui, ó. Essa forma que o GeoGebra coloca para mim é a equação geral da reta, nós vamos ver ela nos próximos vídeos. Se eu quiser que ele coloque na forma reduzida, olha só, é exatamente o que a gente viu no vídeo anterior, olha, menos 1/3 de x mais 1. Da forma paramétrica, ele vai colocar dessa forma aqui, ó. Notem que o parâmetro, ele não usa um parâmetro t, ele usa um parâmetro lambda, mas nós vamos escrever essa forma paramétrica de uma outra maneira para vocês entenderem melhor. Vou deixar, por enquanto, na forma reduzida, que é a que a gente já viu, ok? Como visualizar, então, essa forma paramétrica aí? A primeira coisa que a gente vai fazer é construir o vetor diretor, um vetor que seja paralelo à reta. Por exemplo, pode ser o vetor que sai de P1 e chega em P2, ou que sai de P2 e chega em P1. Deixa eu ver lá no resumo como que eu coloquei. Olha, eu construí o vetor diretor como saindo de P1 e chegando em P2. Então, vamos vir aqui, ó. Vou pedir o GeoGebra para fazer para mim o vetor que sai de P1 e chega em P2. Ele já construiu para mim como que eu faço esse vetor. Se sai de P1 e chega em P2, é só eu fazer as coordenadas de P2 menos as coordenadas de P1. Né? Então, vai ficar menos meio, menos menos 3, vai ficar meio, menos 3 é meio, mais 3, 4,5. Meio menos 2, menos 1,5. Eu vou mudar a cor desse vetor aqui, só para ficar mais fácil da gente visualizar, e vou aumentar o tamanho dele, tá bom? Só para a gente ver. Vou mudar o nome dele também, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou pedir para renomear e vou chamar ele de V para ficar de acordo com a nossa nomenclatura aí. Pronto, eu já tenho um vetor paralelo, né? Um vetor diretor à reta. Vocês notem que lá no quadro, né, quando eu escrevi, aqui no quadro, olha, eu coloquei ele fora da reta. Mas lembrem-se, a definição de vetor, não importa onde eu esteja, né? Esse vetor aqui, ele pode estar em qualquer lugar, ele continua sendo paralelo à reta. Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Então, eu construí, né, o meu vetor V. E agora eu vou pegar aquele T, que eu falei que seria o nosso parâmetro, vou dar um nome para ele qualquer, depois vocês vão entender melhor isso aqui. Eu vou chamar ele de 2, tá bom? Meu T vai ser 2. E agora eu vou colocar
o que eu propus para você de equação paramétrica. Olha lá o que a gente falou. Eu vou pegar o P1 e eu vou andar na direção de V t vezes. Eu estou chamando esse t aqui, ó, de 2, tá bom? Então tá. Então aqui eu vou escrever exatamente aquilo. Eu vou pegar P1 e vou fazer P1 mais V vezes o t. Olha o que apareceu. Apareceu aqui para mim um ponto A. Por quê? Para t igual a 2, se eu pegar o P1 e andar na direção de V 2 unidades, que é o meu t, eu vou ter exatamente esse vetor A. Agora, e se eu diminuir o meu t? Olha lá, agora ele está 1,5, ó. Vai diminuir essa distância. Se o t for 1, se eu pego o P1 e ando na direção de V, só uma unidade de V, quem que eu vou ter? O meu P2. Olha lá, para o t igual a 1, o A vai coincidir. Então, variando esse valor de t, vocês podem ver que eu vou andar realmente sobre a reta, sobre toda a reta. E aí justifica, então, essa forma paramétrica de se escrever, que a gente colocou para vocês, ó, que está aqui colocado para vocês. Então, como que eu saí de P1 e andei t na direção de V? Como que a gente escreve isso, então? A questão é que o P1 tem duas coordenadas, V tem duas coordenadas. Então, quem que é P1? P1, no nosso caso, é o ponto menos 3 e 2. Mais o V, que pelas contas, né, deu 4,5 menos 1,5, eu vou deixar de forma fracionária aqui, 9,5 menos 3,5 vezes o t. Eu posso dividir isso aqui em duas equações, considerando primeiro aqui, né, as coordenadas em x. Nós vamos ter que para essa reta R, o meu x vai ser igual a menos 3 mais 9,5 vezes t, e o meu y vai ser 2 menos 3,5 vezes t, que é exatamente essa forma que está aqui. Né? Quando eu pego o y, eu acabei não selecionando aqui, ó, o y, a coordenada y vai ser 2 menos 3,5 de t. O que vocês podem notar é que esses primeiros valores aqui, esses números, né, nas equações, vão ser as coordenadas do meu P1. E essas outras coordenadas aqui, esses outros valores, ó, são exatamente as coordenadas de V. O que justifica o fato de pegarmos V1, V vezes T. O que a gente pode fazer agora é escrever essa equação aqui, que agora será a nossa curva lá no GeoGebra, né? Nossa curva é uma reta, mas é porque ele faz isso de uma forma genérica. Se nós escrevermos essas expressões, o que ele vai me dar é exatamente a reta, a equação da reta. Então, ó, gravem aí, deixa eu colocar o GeoGebra, eu vou diminuir ele aqui para a gente acompanhar. Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora no GeoGebra? Eu vou colocar essas equações aqui, só que eu tenho que colocar dentro do comando curva. Então, eu vou escrever aqui curva. Notem que aparece uma curva com 2 expressões e uma curva com 3 expressões. Como a gente está no R2, vai ser essa aqui, ó, expressão. Qual que é a primeira expressão? Então, vou tirar o zoom aqui, vai ser menos 3, estou copiando o que está aqui, ó, na primeira expressão, mais 9,5 vezes t. Vou dar um tab, próxima expressão, 2 menos 3,5 vezes t, vou dar um tab. Quem é minha variável? Quem é meu parâmetro? É o parâmetro t, e aqui eu vou dar uma variação para o GeoGebra entender. Olha, eu só quero desenhar nesse pedaço. Então, vou fazer o meu t variar, por exemplo, de menos 5 até 5. O que vai acontecer? Esse v que está aqui, ó, esse vetor v, o meu t vai andar 5 vezes ele para um lado e 5 vezes ele para o outro para desenhar essa reta, essa curva, tá bom? Que eu vou, vamos ver de que ele vai chamar. Vou dar um enter. E aí ele desenhou, chamou de A, tá bom? Essa retinha. Notem que ela coincidiu com a reta F. Vou mudar o A de cor. Vou colocar ele aqui numa corzinha verde, só para diferenciar. E vou tirar a minha F. Então, ficou aí, ó, o vetor A. Então, se eu diminuir aqui, tô rolando o mouse,
vocês vão ver que diferentemente da f, ó, se eu clicar na reta, ela vai me dar tudo. Na forma paramétrica, como o t ficou restrito de menos 5 até 5, vai me dar só um pedaço. Mas isso mostra realmente, né, como que o t vai determinar o tanto que eu vou andar sobre a reta. Se eu coloco que o t pertence aos reais, quer dizer que eu vou ter a reta toda, quer dizer que o t vai andar de menos infinito até mais infinito. Então, variando o t, ó, o pontinho vai andar exatamente sobre a reta. Nota que ele está lá na extremidade quando o t é menos 5. Se eu colocar o t igual a 5, ele chega na outra extremidade, ok? Então, aí fica o estudo das equações paramétricas da reta. Como que ela pode ser calculada, né? E qual que seria a visualização geométrica dela.